Bem-vindos e bem-vindas à Semana de Desenvolvimento Profissional 2021, quinta edição do campus de Três Lagoas. Este ano, com o tema Empatia e Resiliência como pilares do desenvolvimento profissional. Estaremos juntos de forma remota de 2 a 6 de agosto. Nós, da comissão organizadora, preparamos todas as atividades com muito carinho, pensando especialmente em vocês. Esperamos que aproveitem. Informamos que a lista de presença será disponibilizada no chat durante a transmissão. Fiquem atentos para registrar as suas presenças. Bom evento! Olá, tudo bem com você? Meu nome é Michel Canuto, sou professor de Direito Civil e fui convidado honrosamente para a Semana de Desenvolvimento Profissional da UFMS. O assunto ele é bastante pertinente e atual também, que é o sistema de cotas em processos seletivos. Nos últimos anos, o sistema de cotas ele foi alvo de um amplo debate no Brasil, pois enquanto algumas pessoas concordam com esse sistema e com a sua existência, e acreditam na sua necessidade, por outro lado, algumas criticam e acreditam não ser eficaz esse sistema. Mas professor, afinal, o que é o sistema de cotas? Para conseguirmos planar muito bem esse tema, precisamos responder algumas perguntas. O que significa, como surgiu o sistema de cotas e como ele é aplicado no nosso país? O sistema de cotas ele também é conhecido como ação afirmativa ou política de cotas. É uma política pública que atua no sentido de garantir o acesso de alguns grupos de pessoas a oportunidades em que elas são desfavorecidas por uma série de situações. Nesse sentido, quando tratamos desse tema, nós temos uma adoção de um sistema de cotas em um processo seletivo, que é o tema da nossa palestra aqui. Ou seja, uma porcentagem daquelas vagas ela é reservada para as pessoas que fazem parte de determinado grupo social. A título de exemplo, pessoas negras, indígenas e também de baixa renda. No Brasil, a política de cotas ela é conhecida por ser aplicada principalmente em processos seletivos para universidades e também para cargos públicos, ou seja, nos vestibulares e também nos concursos. Porém, as suas características, como quantidade de vagas e o processo de análise daqueles candidatos, ela é diferente em cada instituição, pois a instituição ela possui essa autonomia também para a aplicação de como vai ser uma pesquisa com aquele candidato, para ver se aquela autodeclaração ela consiste num fato verídico ou se aquele ato está regado de fraude. De acordo com o artigo 1º da Lei 12.711 de 2012, conhecida como a Lei de Cotas, as universidades federais elas devem reservar no mínimo 50% das suas vagas para cotas raciais e também para cotas sociais. A lei também ela fala sobre os critérios étnicos, raciais, que são considerados dentro desse sistema de cotas. Perceba que o sistema de cotas ele não é destinado apenas à pessoa que possui a renda familiar baixa, mas também é destinado à questão de raça, questão étnico-racial. Por que foi criado o sistema de cotas, professor? Inicialmente, o sistema de cotas ele foi adotado na Índia, na década de 1930, com o objetivo de reparar o preconceito histórico contra certas castas que elas possuíam uma questão inferior, que prejudicava o acesso dessas populações à educação e também ao trabalho. Já em 1960, os Estados Unidos adotaram a política de cotas para a diminuição da desigualdade socioeconômica entre pessoas negras e pessoas brancas. No Brasil, o sistema de cotas ele foi criado para diminuir a desigualdade socioeconômica relacionada a esses grupos também. A título de exemplo, as pessoas negras
indígenas e de baixa renda. O objetivo nessa situação da nossa legislação é justamente demonstrar que o acesso ao ensino e o acesso a questões de oportunidades por cargos públicos, elas necessitam estar no nivelamento, não apenas no princípio da igualdade, chamada de isonomia, mas também em questão de equidade, onde você precisa também analisar cada caso e de uma forma proporcional aplicar aquele sistema de cotas para aquela pessoa, conforme também as necessidades, tanto sociais como a situação também racial. No Brasil, a primeira instituição a implementar as ações afirmativas foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que ela considerava também que esses alunos que estavam vindo da escola pública, ele possuía uma deficiência, então a justificativa era justamente essa. Esses alunos possuíam uma deficiência e eles também teriam esse espaço mais abrangente ali, não para concorrer na ampla concorrência, mas sim pelo sistema de cotas. Em seguida, nós tivemos ali a Universidade de Brasília, a UNB, que foi também pioneira em adotar o sistema de cotas raciais e também sociais em 2004. Nesse sentido, percebam que o sistema de cotas no Brasil ele foi criado com o objetivo de amenizar todas as diferenças sociais e econômicas resultantes desse racismo histórico. Então não estamos falando apenas de uma dicção acerca de oportunidade, mas nós estamos falando de uma deficiência tanto na nossa história, que essa deficiência muitas vezes impossibilita algumas pessoas de estarem pleiteando uma vaga numa instituição ou até mesmo no caso de concurso público. Percebam que a ideia ela é sempre de reduzir a dificuldade de acesso desses grupos à educação e também ao mercado de trabalho, tornando a concorrência de uma forma mais nivelada acerca de todo o restante da população que aquele candidato ele vai estar concorrendo naquele concurso público ou até mesmo uma seletiva de universidade. Mas como funciona, professor, esse sistema de cotas? Basicamente, um sistema de cotas ele funciona a partir da separação de uma parcela das vagas destinada a um curso ou até mesmo a um cargo público. A título de exemplo, nós temos as questões determinantes por grupo social. Mas não é apenas isso que nós vamos debater aqui nessa palestra. Após a classificação do candidato da ação afirmativa, far-se-á necessário uma análise para verificar se aquele candidato, de fato, ele se encontra naquele critério pré-estabelecido. Professor, traduza o que o senhor acabou de mencionar. Uma pessoa que se autodeclare de determinada cor, ela vai precisar passar por uma banca. Essa banca geralmente é presencial para fazer um teste de prova. Esse teste de prova é justamente para ver se a pessoa tem toda a questão daquele fenótipo de uma pessoa negra, de uma pessoa indígena. Mas e a questão socioeconômica, professor? Como que ela é demonstrada? Como que a questão socioeconômica ela é comprovada? A socioeconômica ela é comprovada justamente pelo diploma e também pelo histórico escolar que aquela pessoa de fato frequentava o ensino médio e também o ensino fundamental em escola pública, ou seja, ela nunca teve custeio acerca do ensino e educação. Percebam que essas situações, tanto raciais como econômicas, elas garantem para que o cidadão tenha acesso ao sistema, não de ampla concorrência apenas, mas que seja uma pessoa que tenha vínculo e oportunidade para um sistema de cotas. Vamos pensar em uma universidade federal que possui cotas sociais destinadas a pessoa de baixa renda. Na hora de se candidatar à vaga, você informa que se enquadra naquele critério. Então, provavelmente, a universidade ela vai exigir de você que você leve alguns documentos para comprovar aquela situação antes de fazer a sua matrícula. Então, você vai passar por um momento de prova. As informações referentes às vagas destinadas ao sistema de cotas, elas podem ser verificadas no edital. Sim, no edital.
no edital do vestibular, no edital de processo seletivo, no edital de concurso, mas no nosso caso aqui, vocês vão verificar conforme o programa SISU e também do ProUni, que são dois vinculados a processo seletivo de universidades também. Quais são os tipos de cotas, professor? Quais são os tipos de cotas? Perceba, as cotas elas vão se diferenciar pelo critério às quais atendem. Ou seja, no Brasil nós temos duas espécies, dois tipos de cotas. A cota social e a cota racial. O que acontece com a cota racial e com a cota social? Percebam, a cota social são políticas públicas que visam, elas têm por objetivo melhorar o acesso de grupos que são impactados de uma forma negativa no quesito social. Portanto, elas levam em consideração tanto a questão da renda baixa familiar, estudantes de escola pública e também, percebam isso, pessoa com deficiência. Perceba o termo correto, pessoa com deficiência. Então nós temos aqui essa questão da pessoa com deficiência, mas de outro lado nós temos as cotas raciais. As cotas raciais, elas são voltadas para combater as desigualdades resultantes de um racismo histórico, que ela vai privilegiar pessoas de determinada cor e desfavorecer outras. Então, ao contrário do que muitos pensam, o sistema de cotas raciais ele não é destinado apenas às pessoas negras. Existem instituições que também trabalham com ações afirmativas voltadas, direcionadas às pessoas indígenas e também às pessoas pardas. Nesse caso, a garantia ela é feita por meio de uma assinatura de um documento que o candidato se autodeclara negro, pardo ou indígena, como é o caso. Em algumas instituições, também é necessário fazer uma entrevista presencial com banca avaliadora. Mas, professor, estamos em um período pandêmico. Essa banca, como ela funciona? Como ela é executada? A banca, nesse caso de pandemia, nós iremos ter uma banca de disposição online, virtual, conforme cada instituição e também conforme o edital. Perceba sempre no processo seletivo que você vai seguir rigorosamente o edital daquela instituição. Ou seja, o edital ele vai ser uma norma vinculadora para que você possa fazer aquele processo seletivo. Professor, quem pode utilizar o sistema de cotas? Podem utilizar o sistema de cotas os indivíduos que fazem parte dos grupos e dos quais essas ações afirmativas são destinadas, seja ele de cota racial, então nesse caso nós temos a cota social e também a cota racial. É necessário, para tanto, verificar se naquela instituição que você deseja ingressar, deseja entrar, quais são os critérios exigidos e como é o processo de análise para ter certeza que você se encaixa lá. Para utilizar essa política, você precisará justamente ter participado do processo seletivo e demonstrar seu interesse para utilizar aquela cota ou o sistema de cotas. Para tanto, nós temos algumas normatizações, algumas legislações nacionais que elas dispõem acerca dessa temática. A título de exemplo, nós temos a Lei 12.711 de 2012, que ela vai dispor sobre o ingresso na Universidade Federal e na Instituição Federal de Ensino Técnico e de Médio. Então, nós temos a lei. Todas essas situações, tanto do ensino técnico, chegando até as questões de instituições federais de nível superior. Mas nós tivemos também, em 2016, uma alteração da nossa legislação por meio da Lei 13.049 de 2016. Ela fez uma alteração para dispor sobre a reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência, tanto em curso técnico de nível médio e também superior de instituições federais de ensino. Mas temos também um decreto-lei número 7.824, que ele vai dispor sobre o ingresso na Universidade Federal e na instituição também acerca do nível
técnico e também no nível médio. Então percebam que todas essas legislações e modificações legislativas, elas vêm tentando rebuscar e também aperfeiçoar justamente uma deficiência tanto social como também uma deficiência que ela vai ser racial. Então, de um lado nós temos as cotas sociais e do outro lado nós temos as cotas sociais, raciais e sociais. São essas duas situações que você sempre vai pegar o edital e vai observar com esse olhar atento. Porque se aquele edital ele está dispondo que você tem que fazer a autodeclaração e que você vai passar por entrevista de prova, então justamente você vai seguir todos esses passos para que seja aprovado nesse certame, para que seja aprovado nesse processo seletivo. Olha só, nós temos também uma portaria normativa, que ela é uma portaria 13 de 2016 do MEC. Ela vai dispor sobre toda a indução de ação afirmativa na pós-graduação e também outras providências. Percebam que não estamos mais falando só do nível técnico, médio e superior. Nós estamos falando também da pós-graduação. Percebam que nós já estamos vinculados aí à pós-graduação e outros cursos relacionados também ao aperfeiçoamento pessoal. Então percebam que todas essas métricas elas são importantes para que você possa chegar no processo seletivo conscientizado. Pois bem, existem alguns critérios que o sistema de cotas, em especial a aplicação da cota racial, na comprovação desse direito é o tipo de cota e a possibilidade de aplicação daquele sistema que ele vai aprofundar essa desigualdade racial. Então nós temos toda a importância do sistema de cota, que é justamente afastar toda essa questão da desigualdade. Como é possível perceber, mesmo hoje, o sistema de cotas ele é aplicado de uma forma mais ampla e também garante que essa lei desde 2012, apesar de todo o aperfeiçoamento e modificação, ainda existem diversos questionamentos polêmicos a seu respeito, especialmente em relação à possibilidade de fraude. Estamos falando aqui de um processo seletivo que muitas pessoas se autodeclaram de uma cor, mas de fato elas não são. Elas se autodeclaram de uma cor justamente para não concorrer na ampla concorrência daquele certame, daquele processo seletivo ou até mesmo daquele concurso. Então percebam toda essa disparidade que nós temos, toda essa desvinculação dessa situação. Então nós temos toda essa relação do sistema de cotas, recapitulando, para corrigir uma desigualdade social, e essa desigualdade social ela necessariamente precisa ser repensada de uma forma constante, pois nós temos tanto o ensino fundamental, médio, superior e também temos o nível pós-graduação. A pós-graduação ela vai possuir uma divisão ali tanto de lato sensu, que são as especializações, também como a estrito sensu, que vai ser os cursos de mestrado e doutorado. Então todas essas instituições, todos esses ramos e também todas essas divisões acerca de pesquisa, extensão e também ensino, ela deve todo momento respeitar o sistema de cotas. Mas fique atento, porque o edital da sua instituição em si, ele vai ditar qual que é a regra que você vai seguir e também qual situação você deve pensar naquele momento, como agir no edital, certo? Então perceba, no dia da sua inscrição, leia com atenção o edital, não deixe nenhum ponto passar daquele edital, porque o edital é o primeiro passo para você fazer uma análise muito aprofundada para a sua aprovação. Até mais!